Pessoal, e aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez, boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem aí. Você aí também que está assistindo a gente não, não ao vivo, né? Dependendo aí do horário que você está assistindo. Hoje a gente vai falar de esferas, tá? Que acho que todo mundo reconhece o formato esférico, mas eu vou até colocar aqui um pequeno desenho pra gente. Pequeno desenho aqui para nós. Vamos começar, pessoal? Vamos, né? Aqui tá se meu telefone deixar parar de apitar. Fiz um desenho aqui para nós. E agora, esse tema é bacana, cara, porque a gente tem muito assunto, dá para falar muita coisa de esfera, né? E aí, quando eu tava montando a aula, eu tava assim, selecionando, né, coisas interessantes para falar. Tem muito detalhe, muita riqueza de detalhes, né? Aí eu fiz um apanhado aqui com alguns, tá? E o primeiro detalhe que eu separei para a esfera é que junto com o cilindro e junto com o cone, a esfera forma um grupo de sólidos que a gente chama de sólidos de revolução, tá? Na verdade, não são só eles, mas os que a gente vê no ensino médio são esses três, né? O cilindro, o cone e a esfera. E o motivo para ser chamado de sólido de revolução, como a gente já viu nas aulas anteriores, é que eu consigo formar, né, uma figura 2D e fazer a rotação ao redor de um eixo. E quando eu faço essa rotação ao redor do eixo, ela gira, ela gera um, uma figura em 3D, né? No caso da esfera aqui, é um semicírculo, eu estou mostrando aqui para vocês. Um semicírculo aqui todo tecnológico, certo? E esse semicírculo aqui, se eu mandar girar ele ao redor desse eixo, que a gente vai ter, vai ser essa maravilha aqui, que é uma esfera, né? Olha aí que coisa linda, Mororó e suas tecnologias. Tá bonito. Então, assim, junto com o cilindro e com o cone, a esfera gera o que a gente chama de sólidos de revolução, tá? Só para constar, nesse desenho aí, o que tá sendo mostrado para a gente é só a casca, tá? A casca da esfera. Então, alguns livros vão chamar de superfície esférica, né? Mas a esfera, a esfera na verdade são todos os pontos, né? A parte de dentro também conta, tá? Então, assim, dependendo do contexto, vocês vão ter que ver a questão para saber se ele está falando só da casca ou da parte interna também. Mas de forma mais oficialmente, né, de maneira oficial, a esfera são os pontos da casca e de dentro também. Importante a gente. Deixa eu tirar esse desenho bonitão aqui e desenhar um pouquinho. E escrever, na verdade, um pouquinho. O pessoal olha a esfera e sabe reconhecer, né? Olha o objeto e sabe reconhecer. Ah, esse objeto é esférico, legal. Mas é importante a gente saber, em matemática, né, o nome das coisas, a definição das coisas, né? O que, que é uma esfera, né? Eu vou dar essa definição via lugar geométrico, tá? O que, que é uma esfera? Ela é o lugar geométrico dos pontos que estão a, a uma distância. Eu vou colocar aqui. O que é uma superfície esférica primeiro?
é o lugar geométrico dos pontos que estão a distância fixa de um outro ponto. De um outro ponto previamente estabelecido. Boa tarde, Elu. E aí, galera, eu pergunto para vocês Boa assim: tarde. opa, beleza, como é que você tá? Você tá bem? Não perdeu quase nada, não. Acabei de começar, viu? Você só perdeu esse desenho incrível que eu fiz aqui, modéstia à parte, tá? E eu vou mostrar para você só porque eu gosto de mostrar o desenho de novo. É esse desenho bonito que tá aparecendo aí, ó. Coisa linda. A gente tá falando de esferas, tá? E Ok. beleza. Aí agora aqui a gente tá voltando aqui para esse texto. E no texto eu estou definindo o que, que é uma superfície esférica, né? É o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância fixa de um outro ponto previamente estabelecido. Aí nessa hora eu tenho que perguntar para vocês sinceramente se vocês conseguem interpretar esse texto. Vocês conseguem entender o que, que esse texto significa, né? E isso é importante para caramba. E sejam sinceros. O que, que vocês conseguem entender desse texto aí? Vocês conseguem ter um esclarecimento dele, alguma coisa, alguma ideia do que fazer para desenhar uma esfera, caso apareça um texto desse? Vocês conseguem associar esse texto com uma esfera? Respondam sim ou não aí no chat, só para a gente ver. Podem responder no áudio também, viu? Massa, bacana, bacana. Então, eu vou seguir as instruções aqui desse texto para poder criar o desenho, tá? Repito, Pedrinho. Olha só, o que, que é a superfície esférica? Primeiro, ela é um lugar geométrico. O que, que isso significa dizer? Que ela é um conjunto de pontos, tá? Do espaço. Se eu estou olhando para um computador, né, para um GPS, por exemplo, o computador ele vai olhar todos os pontos do espaço que tem uma característica. E a característica que os pontos têm que ter para eles fazerem parte da superfície da esfera é que eles têm que estar a uma distância fixa de um outro ponto previamente estabelecido. Então, o que, que isso quer dizer em português mais claro, né? Eu vou definir um primeiro ponto, eu vou determinar um primeiro ponto e vou marcar. Pensa que essa folha de papel aqui que vocês estão vendo no quadro é o espaço, tá? Espaço 3D. Eu vou determinar um ponto qualquer. Eu vou marcar esse ponto aqui, ó. Esse é o meu ponto. Vou fazer até um ponto bem grande aqui, ó. Esse é o meu ponto. Eu estou determinando ele, ó. Eu determinei. O ponto é este. Esse é o ponto que é previamente estabelecido. A partir daí, eu vou começar a ver todos os pontos do espaço que estão a uma distância fixa desse ponto previamente estabelecido. Vou até mudar esse português depois, mas por enquanto eu vou pensar nessa distância fixa, essa distância fixa. Vamos lá. A minha distância fixa, vou dizer aqui, 3 metros, tá? E aí o que eu vou começar a fazer a partir de agora? Eu vou ver todos os pontos que estão à distância de 3 metros a partir desse ponto azul. Imagina que essa linha aqui, imagina que essa linha aqui, em azul, né? Imagina que essa linha, não, em preto, eu prefiro. Imagina que essa linha aqui mede 3 metros, tá? Aí eu vou pegar essa linha aqui e vou medir a distância desse ponto para a esquerda, por exemplo. Esse ponto aqui, que eu estou marcando em vermelho, faz parte da esfera, porque ele está a uma distância de 3 metros que eu fixei. Eu vou pegar essa outra distância aí, essa outra distância de 3 metros, e vou traçar para outra direção. Por exemplo, aqui, ó.
É mais fácil. Calma aí, que Daniel e suas tecnologias se enrolaram aqui. Eu vou medir 3 metros para cá, ó. Aí esse ponto, ele também vai fazer parte da esfera, porque ele também está a distância fixa de 3 metros, tá? Agora eu vou pegar essa, eu vou traçar 3 metros, eu vou traçar 3 metros para cá, para essa direção, tá? Aí, esse ponto que está a 3 metros ali do ponto previamente estabelecido também vai fazer parte da esfera. Eu vou fazer isso em todas as direções. Se eu fizer isso para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, se eu rodar em todas as direções, o que vai acabar acontecendo é que todos esses pontos em vermelho, eles vão acabar formando essa figura aqui em 3D. Isso. Só que esse compasso, só que esse compasso, na real, ele gira em todas as direções, né? Ele não gira só em 2D, ele gira para todos os sentidos, né? Você bota a agulha do compasso em cima desse ponto azul, e começa a girar o compasso, né? Como se fosse possível, começa a girar ele em todas as direções. Quando você conseguir traçar isso em todas as direções, você vai ter todos esses pontos formando uma superfície esférica. Eu vou até tentar desenhar a ideia de 3D aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Vou ver se eu consigo passar a ideia de 3D aqui, fazendo um círculo aqui, ó. Olha que legal, consegui. Pô, primeira, meu Deus do céu. Tô até emocionado. Mororó e suas tecnologias dando certo, né? Esse círculo aqui é para tentar fazer vocês terem uma ideia de que isso aqui está em 3D, tá? Tô tentando, man. Tô tentando. Tô tentando. Tá dando certo. Comecei os desenhos tudo tremido, lembra? Agora eu tô aqui, tô melhorando na ideia. Aí, gente, esse ponto previamente estabelecido, ele vai ter um nome. Esse ponto previamente estabelecido é esse ponto aqui em azul, tá? Esse ponto previamente estabelecido, ele vai ter um nome e esse nome aí vocês sabem, vocês imaginam qual seja. Eu acredito, né? Que nome vocês querem dar para esse ponto em azul aqui previamente estabelecido? Tô tentando, Vitinho. Exato. Boa, Grazi. Quase acertou, Pedrinho. O nome que em geral as pessoas dão é centro mesmo, tá? Em geral é o centro. Faz sentido, porque ele está à mesma distância de todo mundo, né? Então todos os outros pontos estão à mesma distância dele, ele é o ponto que vai acabar ficando no meio do desenho, né? Então para qualquer lugar que eu andar, eu vou ter aí o centro, né? Esse ponto previamente estabelecido. Eu vou puxar uma seta para cá, ó. Ver se eu consigo fazer esse negócio legal também. Tentei, mas não ficou legal não. Fazer retinho. Esse ponto é o centro, tá? Agora, essa distância fixa, que no meu exemplo aqui foi 3 metros, né, ela também vai receber um nome. Essa distância que você traçou daqui para cá, essa distância que você traçou daqui para cá, exatamente, Ezequiel, exatamente, Emily. Você traçou daqui para cá, ó. Você traçou daqui para cá. Eu estou traçando. Eles parecem que têm medidas diferentes, tá? Mas como eu estou traçando em 3D, a perspectiva é que está fazendo parecer que eles têm tamanhos diferentes. Mas eu estou traçando ah, o raio, né? Que é essa distância fixa. Então aqui eu já posso até dizer que esse cara vai ser o raio. Belezinha? Aí só para vocês terem uma ideia, aqui o raio, ó, ele parece menor
do que o traçado nessa direção aqui, mas é a questão de ângulo de visão, tá? Como ali tá mais esse disco aqui está inclinado em relação aos nossos olhos, né? As linhas vão aparecer as linhas para frente e para trás, elas vão parecer ser menores do que elas realmente são. E aí são as três formas básicas da gente desenhar um raio, tá? Pelo menos nos exercícios que eu tenho visto por aí, é isso que está acontecendo. Então, legal, gente. Eu vou continuar então definindo alguns nomes. Deixa eu tirar isso aqui e vou colocar só aqui, ó. Essa distância fixa é o raio. E aí a gente pode dar alguns nomes, tá? Para isso, para coisas que vão aparecer no círculo. E se vocês estavam prestando atenção nas aulas de geografia em algum momento da vida de vocês, vocês vão perceber que os nomes, quando a gente trata de esfera, são muito parecidos com os nomes que a gente dá na aula de geografia para as linhas que aparecem no planeta Terra, tá? Que ele não é perfeitamente esférico, mas a gente faz uma aproximação lá, grosso modo, para poder facilitar cálculos e tal. A primeira coisa o primeiro nome que vai aparecer aqui na questão da esfera, vou trazer para cá, ou eu faço aqui mesmo, deixa eu ver. Eu vou fazer um outro desenho, que é bom que eu treino também, né, o meu jeito de fazer aqui esferas e tal. Aí eu tô pegando um jeitinho aqui, olha, maneiro, consigo fazer. Outras coisas que a gente pode dizer aqui de nomes é o eixo, tá? O primeiro nome que aparece assim para a gente se situar é o eixo. Eu estou tentando fazer ele aqui em 3D para dar a ideia de que ele está atravessando a esfera. Vocês conseguem ter essa ideia? Essa linha aqui eu vou chamar de eixo. Beleza. Nos livros de geografia, esse eixo aí, na verdade, ele é considerado um eixo inclinado, né? Porque o pessoal na geografia e na astronomia também, não estou falando do signo de Gêmeos nem de Áries, hein? Eu estou falando da astronomia. Em astronomia, os caras consideram o eixo de rotação do planeta, tá? Aí, no caso, na maioria dos livros aparece assim inclinado, tá? Porque a Terra gira em relação ao plano solar, ela gira inclinada. Mas para facilitar a nossa vida, se a gente girar a cabeça assim, o eixo ele fica vertical, né? Até porque no espaço não tem orientação, não tem para cima, para baixo e tal. Você pode olhar sempre o eixo nessa vertical aqui que não vai ter problema. Esse círculo que está bem aqui no meio, ele é o círculo que passa bem no centro da minha circunferência, da minha esfera, tá, pessoas? Esse círculo aqui, ele é chamado de círculo máximo. Então, chamar esse... Eu vou chamar ele de círculo máximo. Ele é círculo máximo porque ele é o maior, ele é um dos maiores círculos que podem ser traçados dentro de uma esfera, tá? Quando você corta uma esfera, o pedaço que você vai ver cortado sempre vai ser um círculo. E esses círculos podem ter os mais variados tamanhos. Veja só, eu posso cortar, por exemplo, um círculo um pouco mais aqui em cima. Ó. E se eu fizer isso, claro, também vai ser um círculo, também vai ter um corte circular, beleza. Só que esse círculo aqui, com certeza, ele é menor do que esse círculo daqui. E você vai reconhecer isso porque ele não contém o centro da esfera, tá? Ele vai ter um outro centro aqui
estranho, tá? Então, esse círculo, eu vou até fazer outro aqui, esse conjunto de círculos aí, que não são o círculo máximo, vou fazer aqui para baixo para não ficar... Tá? Esses círculos que não são o círculo máximo, a gente vai chamar eles de paralelos. Igualzinho na aula de geografia, tá? Um outro nome para esse círculo máximo aqui também é equador. Igualzinho na aula de geografia. E aí, mas aí uma outra coisa interessante que eu tenho para falar, por enquanto são só nomes, né? Eu posso pegar uma linha aqui e fazer ela ir de um ponto ao outro do eixo. Fazer uma outra aqui. Fazer mais aberta para cá, assim, ó. De um ponto ao outro do eixo. Vou fazer para o lado de trás agora. Vamos ver se eu consigo. Eu queria desse aspecto, mas eu precisaria de mais qualidade de perícia técnica para desenhar, mas independente disso, essas linhas em laranja aqui, elas estão passando por cima da esfera, tá? O cara vai chamar em geral de meridiano. Mas são só nomes. Eu tô falando esses nomes, primeiro para você lembrar das aulas de geografia, né? Em algum momento vocês devem ter visto isso. Provavelmente aí hoje também tem entrega lá das medalhas da Olimpíada de Astronomia, aqui no IF, né? O pessoal deve ter estudado isso aí, pelo menos. Eu acredito que sim. Quem coordena é mais o Samir, de Física. E para dizer que esses nomes existem, se eles aparecerem num exercício ou num vestibular que vocês forem fazer ou em outro concurso, para vocês não ficarem perdidos, tá? Aí são nomes, então vou chamar esse quadro aqui de nomes na circunferência. Eu acho que de nomes isso já é o suficiente. A gente já pode fazer pelo menos um exercício. E eu estou sempre naquela missão, né, de trazer exercícios frescos para vocês, exercícios de concurso e tal. E eu vi esse exercício aqui. Hum, droga. É Ctrl. Ué. Calma aí que eu tô ajeitando aqui. Pronto, tá bom. E acho que isso aí já é o suficiente para a gente fazer um exercício, tá? Vamos tentar aí. Vou dar uns 5 minutos para vocês. 5 minutos virtuais, tá? Eu quero dizer que eu vou começar a fazer agora. Mas pessoal que está vendo aí e não está vendo online, né? Não está vendo ao vivo, aliás, pode pausar o vídeo para dar uma lida. Eu vou ler aqui a questão. Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica. Eu já queria acrescentar um dado interessante, né? A Terra ela não é perfeitamente esférica, ela tem um formato
ela tem um ligeiro achatamento no Polo Sul e no Polo Norte, né? E aí o pessoal chama esse formato de geóide, tá? Mas isso é só uma questão técnica, em geral, nos exercícios que a gente vai ver que vão falar do planeta Terra, eles vão sempre considerar uma esfera, tá? Então, para simplificar, a Terra é perfeitamente esférica e a linha do Equador mede 40 mil quilômetros. Isso aí é uma boa, uma razoável aproximação, tá, gente? Esse é o tamanho do círculo máximo da Terra, tá? Tem 40 mil quilômetros. Se eu voltar aqui, se esse desenhozinho aqui representar o planeta Terra, o comprimento dessa linha aqui é de 40 mil quilômetros. Aí ele vai fazer um trajeto. O trajeto vai sair do Polo Norte, vai seguir até a linha do Equador, pelo meridiano de Greenwich, aí você tem que saber um pouquinho de geografia, e depois ele vai se deslocar até ao longo da linha do Equador, até o meridiano 45 graus leste. Depois, então, ele vai retornar ao Polo Norte por esse meridiano. E isso aí vai ter um comprimento total de quanto? Aqui entre nós, lendo assim, tudo de uma vez, vocês conseguiram entender o que está acontecendo nessa questão? Podem falar comigo aí no chat, viu? Acontece, porque é um problema de geometria, né? A recomendação que eu dou aos alunos é ir lendo aos poucos e desenhando. Tá? Então eu vou ler os pedaços e vou fazer alguns desenhos para gente se situar. Quando eu vou começar a ler, suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica. Aí eu já vou parar aqui e já vou desenhar um círculo, né? Beleza? Aí vou fazer inventar aquele círculo lá, para dar aquela noção de 3D, né? Agora que eu aprendi, eu quero fazer toda hora também. Chatão. Tá? A gente tem aí a esfera. Essa esfera é o Equador, tá? Vamos lá. E suponha que a linha do Equador mede 40 mil quilômetros, ponto. Ele está dizendo que o comprimento dessa linha aqui, que é o Equador, volta aqui no quadro anterior, ó, Equador. Aqui no caso, o Equador mede 40 mil quilômetros. E aí você vai fazer um trajeto que sai do Polo Norte, né? Então o Polo Norte é aqui, né? Eu vou começar a desenhar esse trajeto em vermelho, tá? Opa. Ver se eu consigo fazer. Aí eu vou parar o desenho aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. Esse trajeto que eu fiz aí em vermelho, que sai do Polo Norte e vem até aqui o Equador, tá? Faz algum sentido para vocês? Tá certo esse desenho? Esse trajeto é em cima da esfera, tá? Ele tá andando sobre o planeta Terra. Esse desenho que eu fiz aqui desse jeito faz sentido para vocês? Ele desceu retinho assim? Podem responder. Aí a gente faz aquele momento constrangedor aqui, onde eu fico esperando vocês falarem comigo. Com certeza não é. Com certeza não é. Porque como a superfície, como a superfície é esférica, ops, como a superfície é esférica, ele não pode andar reto, né? Ele sempre vai fazer, ele sempre vai andar. Calma aí que eu estou aprendendo ainda. Não é assim, é assim. Ele sempre vai andar em arcos, tá?
Consegui. Ele sempre vai andar em arcos. E aí, sabe aquele papo? Eu não sei se vocês já ouviram aquele papo de que o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Vocês já ouviram essa história antes? Então, Emily, essa história é verdade no plano, tá? Numa folha de papel, num pedaço pequeno aqui do solo e tal. Quando você percorre distâncias muito grandes em cima da esfera, a menor distância entre dois pontos não é uma linha reta, né? Simplesmente porque não tem como você traçar uma linha reta em cima de uma superfície esférica assim, desse jeito, viajando cidades muito longas, né? Então o caminho dele é um arco, um pequeno arco de circunferência aqui, tá? E aí eu tô fazendo aqui loucura, né? Loucura. Aqui a menor distância que você percorre aqui numa circunferência, a título de curiosidade, é sempre um pedaço desse círculo máximo aqui. E tem outro círculo máximo aqui que você pode desenhar na vertical ou em qualquer outra direção, tá? Tanto que tem o centro. Mas aqui, eu tô refazendo essa linha para representar. Eu botei até uma setinha aqui para representar que é o trajeto que sai do Polo Norte e que segue até a linha do Equador. Todo mundo entendeu isso que eu acabei de dizer? Podem falar de novo aí. Massa. Eu vou continuar desenhando o trajeto que ele está percorrendo, tá? O trajeto sai do Polo Norte, segue até a linha do Equador, pelo meridiano de Greenwich, né? Então, para a gente aqui é o meridiano de Greenwich, certo? E depois ele se desloca ao longo da linha do Equador, ou seja, ele anda aqui por cima, ó. Eu vou até tentar fazer essa linha novamente. Ele vai andar por aqui assim, ó. Ele vai se deslocar pela linha do Equador até o meridiano 45L. Aí eu tenho que parar e perguntar para vocês. Vocês têm ideia do que é esse tal de 45L aí? Massa. Assim, lembrando lá das aulas de geografia, os meridianos no planeta Terra é quase isso, Rai. Calma aí. Calma aí que agora eu não posso passar vergonha. Eu acho que é a longitude, mas eu não tenho certeza. Mas você. Isso aí, pronto. Grazi acha igual a mim que é longitude também. Só para voltar aqui no planeta, ó, o meridiano de Greenwich é um sistema de referenciamento dentro da Terra, tá? Ele é chamado de meridiano de grau zero. A partir daí você vai andando. Cada uma dessas linhas paralelas aqui, cada um desses meridianos que tem aqui, eles vão ter uma gradação, tá? E vai depender se você está indo para o leste ou para o oeste. No final das contas, você vai fazer você fecha o círculo, a esfera toda, percorrendo 180 graus para o leste 180, ou 180 graus para o oeste, né? Que você para lá do outro lado, atrás do planeta. Então, assim, o meridiano é essa linha aqui que ele percorreu, Greenwich. Então é como se fosse o grau zero, tá? E agora ele percorreu subindo quando chegou no meridiano de 45. Opa! Então ele chegou aqui, vou botar um texto aqui. Aqui é o zero, porque aqui é o Greenwich. E aqui na frente ele para no meridiano 45 leste e sobe. Tô andando pro leste, tá? Leste, né, Mororó? E aí ele vai subir. Eu tô aqui, ó. Ele segue até a linha do Equador e então ele retorna pro Polo Norte. Só que aí, de novo, ele não tem como andar reto, porque ele está sobre a superfície esférica, né? E aí, esse é o formato do trajeto que ele percorre. Esse é o formato do trajeto que ele percorre em cima do globo terrestre.
Legalzinho, gente? E o cara quer que você determine o comprimento desse percurso aí. A primeira vez que eu vi essa questão, ela caía ela caiu, se eu não me engano, na UFRJ. E o cara falava assim: imagina que você está no Polo Norte, e aí você desce 500 metros para o sul, depois você anda 500 metros para o leste, e depois você sobe 500 metros para o norte. Você estava no Polo Norte no começo. Aí ele perguntava: a quantos metros de distância você se encontra do Polo Norte, né? A maioria das pessoas pensava assim, ó, 500 metros para o sul, 500 metros para o leste e 500 metros para o norte, né? E aí as pessoas pensavam nesse trajeto aqui, né? O problema é que como você está no planeta Terra, quando você desce no meridiano e aí você depois sobe por um meridiano, se você andar a mesma distância, você volta para o Polo Norte, né? Faz esse triângulo esférico aqui, né? Eu vou ensinar vocês a calcular o comprimento dessas linhas aqui, tá? Eu vou primeiro mostrar que eu considero mais fácil, que é essa daqui. A gente vai calcular o tamanho dessa linha daqui, tá? Mais fácil para vocês visualizarem. Em problemas de esfera, vale a máxima dos círculos, tá? Sempre ajuda se você traçar um raio nos pontos que você acha interessante, né? Nos comprimentos que você está tentando descobrir o valor, algum valor específico. Então, eu vou traçar esse raio aqui e eu vou traçar esse raio daqui. E aí eu quero que vocês me digam se conseguem visualizar que isso aqui é um círculo, né? Só que está inclinado. E isso aqui acaba sendo uma fatia de pizza, né? Para os íntimos, né? Para os não íntimos chama de setor circular. É uma fatia de pizza. Vocês conseguem visualizar isso? E se eu chapasse esse círculo no papel, ele ia ficar redondinho e ia aparecer uma fatia de pizza. Diga aham no áudio ou aham no chat se tiver entendido, tá? Se não tiver entendido, fale não. A Vena mandou que sim. Elô também. Beleza. Então eu vou descobrir esse comprimento aqui. Para descobrir comprimentos de pedaços do círculo, é sempre bom saber a medida desse ângulo aqui, ó. Porque a gente já brincou com isso lá na aula de cones uma vez, né? Se eu souber quem é o ângulo, eu consigo saber qual é a fração do círculo que eu estou tentando, que eu estou cortando, né? Esse ângulo em azul, eu vou dizer para vocês, aí eu quero que vocês concordem comigo se tiverem entendido, ou perguntem se não tiverem entendido. Eu vou dizer que aquele ângulo ali. Ih, ficou muito pequena a letrinha. Vou botar aqui 14. Eu vou botar que ele mede 45 graus. Esse ângulo mede 45. Porque se esse cara aqui é o marco zero, é o meridiano de grau zero, né? Então você andou para o meridiano de grau 45, então o que você percorreu foi 45 graus, né, em cima da esfera. O comprimento equivalente a um ângulo de 45 graus. Se todo mundo entendeu, eu vou fazer uma conta aqui. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui que é o pedaço sobre o equador, vou escrever aqui, pedaço sobre o equador. Esse pedaço vai ser 2 vezes π vezes r dividido por 8. Mororó, não entendi nada, Mororó. Respira, meu amiguinho. Respire. 2πr é o comprimento do círculo, tá? Sobre 8 é porque 45 graus é 1/8 da circunferência inteira. Porque vocês sabem que a circunferência inteira tem 360 graus. Então 45 graus vai ser 1/8 disso. Estou sendo claro? Lindo.
Beleza. Então, aí agora eu estou calculando esse trecho. Então, a gente vai ter 2. Na verdade, eu não vou nem usar a fórmula de comprimento da circunferência, não, por um simples motivo. Ele já me deu o comprimento da circunferência toda, né? Que é o equador. Então, eu vou só pegar 40.000 e dividir por 8. A gente precisava nem saber a fórmula aí. 40.000 dividido por 8, 40 dividido por 8 dá 5, vai dar 5.000 quilômetros. Isso, galera, é só esse pedacinho aqui, tá? É o pedaço sobre o Equador. Para continuar a história, eu vou agora calcular o comprimento dessa linha. Para calcular o comprimento dessa linha, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer agora em 3D, tá? Eu vou traçar um raio para cá, um raio para cá. E eu não sei se vocês conseguem enxergar, isso aqui também vai ser um setor circular. Só que agora é como se eu estivesse pegando uma laranja e cortando ela assim, né? Não mais assim. A gente precisa saber quanto que mede esse ângulo aqui. Consequentemente, esse ângulo mede. Consequentemente, não. Eu vou dizer por que motivo eu vou falar isso, mas esse ângulo mede 90 graus. Vocês conseguem visualizar que esse ângulo que está na vertical mede 90 graus? E aí agora, ao invés de girar assim na horizontal, né? Você está girando assim na vertical, né? Eu desenhei ele inclinadinho para enxergar de boa. Você está no solo e está girando na horizontal e está girando até a vertical, né? Então você está girando 90 graus. O polo, do polo norte ao solo ali, a gente gira 90 graus. Então, gente, mais uma vez, olha como é que essa questão já acabou. Foi só entender o que que era foi só entender o que, que era meridiano e o que, que era equador. E aí a gente conseguiu fazer a questão, olha só. Porque no final das contas, tanto esse pedaço aqui vai ser então o comprimento do equador também, dividido agora por 4, né? Porque 90 graus é 1/4 da circunferência. Então, assim, pedaços sobre os meridianos. A gente vai pegar 40.000 e dividir por 4 agora. Aí a gente vai ter, obviamente, 10.000. Só que a gente não pode esquecer que esse sobre 4 aqui é porque eu estou calculando esse pedaço aqui agora, da esquerda. O da direita é igualzinho. Então o percurso todo do cara, qual é que foi? 10.000 por causa disso, mais 5.000 por causa disso, mais 10.000 de novo. Então vamos escrever a resposta final agora. Claro, né, que eu tenho que aumentar o espaço aqui. 10.000 mais 10.000 mais 5.000. Que vai dar 25.000 quilômetros. Beleza? Eita. Massa. Que lindo. Questão fresca aí de vestibular, né? Tá na moda aí, acho que nos vestibulares de São Paulo. Print screen dessa questão aqui. Bom,
Já escrevi isso tudo. Aquela história, né? Fale agora ou cale-se para sempre. A gente já vai fazer a questão número 2 aqui. Ô, gente. Ops. Eu não consigo fazer o aumento proporcional aqui. Não estou conseguindo. Mas enfim. A gente tem essa outra questão aqui agora da Unesp, tá? A questão, vamos ler aí. Vou até ampliar um pouco esse desenho, que eu estou achando ele muito pequenininho. Vou trazer ele aqui para baixo para ver se... Trazer ele aqui para baixo. Vou botar esse texto para subir aqui para vocês poderem ler numa boa. E para a gente poder resolver a questão, eu vou subir essa figura um pouco maior aqui. Essa questão foi da Unesp, tá, gente? Tem 2 anos. Quer dizer, 3, né? Observe a figura da representação dos pontos M e N sobre a superfície da Terra. É o mesmo contexto da questão anterior. Considerando a Terra uma esfera de raio 6.400 km, também é um bom arredondamento do raio do planeta, e adotando π igual a 3, para ir do ponto M ao ponto N pela superfície da Terra e no sentido indicado pelas setas, as setinhas estão aqui, ó. A distância percorrida sobre o paralelo 60 norte é igual a... Pergunto mais uma vez, lendo o enunciado aí, vocês conseguem ver que a questão é parecida com a anterior. Só que agora ele só quer esse pedacinho aqui, ó. Tá quase reto. Então. Vou fazer uma pequena curvinha aqui só para a gente saber que essa linha também não é reta, né? Ela é um arco também em cima da esfera. Eu vou fazendo, pessoal, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente trabalha, tá? Me chamem no chat que eu estou conseguindo enxergar vocês. Gente, eu vou fazer essa questão aí e o raciocínio para essa questão é igualzinho ao anterior, tá? Para saber o tamanho desse comprimento aqui, eu tenho que traçar um raio. Eu tenho que traçar um raio a partir do centro desse círculo. Esse paralelo aqui. Beleza? Então, eu tenho aqui mais uma vez, bem inclinado agora, um outro setor circular, igualzinho era na primeira questão, só que tem um detalhe. O raio desse setor aqui, ele é menor que o raio daqui de baixo, que é 6.400, tá? Por que ele é menor? Porque esse círculo aqui ele é um paralelo, ele não é um equador, ele não é o círculo máximo. Então eu tenho que descobrir quem é esse carinha. Eu vou chamar ele de Rzinho. Mas antes de descobrir quem é esse cara e mostrar como eu vou descobrir ele, a gente sabe que também a gente precisa encontrar o ângulo de abertura do setor. Mas esse é mais fácil de achar, porque como esse setor e esse setor ambos estão na horizontal, né, são paralelos, os ângulos deles são iguais. Então esse cara aqui, ó, esse ângulo K de cima, que está bem pequenininho, ele é igual a esse ângulo K de baixo, tá? E esse ângulo K de baixo, vejam, eu vou dizer para vocês, ele mede 60 graus. Mororó, 60 graus? Por que ele mede 60 graus? Simples. Ele mede 60 graus. Ele mede 60 graus porque
essa linha aqui, essa abertura aqui, que vai desse meridiano para esse meridiano, na verdade é uma angulação que está saindo do meridiano 15 do lado oeste para o 15 do lado. É, o Daniel, não é? Por que Mororó é 60? Porque não é não, eu estou errado. Ele é 30, tá? Por que ele é 30, Mororó? Eu estou saindo do meridiano que é 15 oeste e estou andando para o meridiano que é 15 no leste, né? Então eu estou andando 15 graus para voltar para o zero, que é o Greenwich, e estou andando mais 15 lados, 15 graus para o leste. No final das contas, eu tenho 30 graus percorrido no total. E aí tu lembra que 30 graus lembra ou calcula, 30 graus ele cabe 12 vezes na circunferência. Então, esse comprimento, como esse ângulo aqui também é 30 graus, esse comprimento em vermelho, ele é comprimento da circunferência dividido por 12. Ele é 1/12 da circunferência, tá? Então, vamos descobrir quem é o comprimento dessa circunferência. Basta que eu pegue 2 vezes π vezes r e divida por 12. Só tem um porém, pequenino porém. 2πr é o comprimento da circunferência, né? Esse raio aqui, ele não é igual a esse raio aqui, porque esse círculo é menor do que esse daqui de baixo, né? Esse é o círculo máximo, esse é o equador. Então, nós temos que dar um pequeno jeito. Nós temos que dar um pequeno jeito de descobrir quem que é este raio. Para isso, eu vou fazer igual a questão anterior e vou fazer esse desenho aqui. Não se assustem comigo. Esse pequeno desenhozinho aqui, ó. Ops. Esse desenho aqui. Essa linha que eu estou traçando aqui é uma linha que sai do centro e vai até a superfície esférica. Então, essa linha aqui, ela é R maiúscula, ela é o raio da esfera. Só que essa linhazinha aqui, ela mede R, porque ela é o raio pequeno de um círculo menor. Eu botei essa questão aí para dizer que dentro de problemas de esfera, uma coisa que você sempre vai poder fazer é calcular um teorema de Pitágoras ou usar a trigonometria do triângulo retângulo para achar pedaços aí, tá? Olha o que eu vou dizer para vocês. Esse ângulo, ele mede 60 graus. Mas por que ele mede 60 graus? Porque o ponto M e o ponto N, eles estão sobre o paralelo 60 graus norte, né? Isso quer dizer que do meio para cima ele subiu 60 graus. Aí eu vou pedir para vocês olharem com carinho para esse triângulo aqui, ó. Se eu trouxer ele para o plano chapado, ele vai ficar assim, ó. O ângulo aqui é de 60 graus. O ângulo aqui é de 60 graus. E o ângulo que sobrou aqui é um ângulo de 30. Então, esse ângulo aqui é de 30. Aqui a gente tem 30 graus. Aqui a gente tem o R, que mede 6.400. E aqui a gente tem o Rzinho. Vocês podem lembrar de trigonometria no triângulo retângulo, podem lembrar de triângulo egípcio. Se não lembrar, me chama no privado quando acabar a aula, a gente revisa esse tema, é bem rápido. Quando você olha isso daqui, você já descobre
e o raio pequeno é a metade de 6.400. O raiozinho ali é 3.200. Como o raiozinho daqui é 3.200, eu consigo terminar a questão agora, porque é só eu dizer é só eu dizer quem são os valores aqui, né? Pi é 3, que ele mandou substituir, raio é 3.200, dividido por 12 agora. Essa conta agradável vai dar 6 vezes 3.200 divididos por 12. E dá para simplificar, esse 6 mata com 12, vai dar 2, baixo, né? 3.200 divididos por 2 vai dar 1.500 mais 100, vai dar 1.600 quilômetros. Caraca, mano, bem algébrica essa questão. Ela é bem algébrica, mas ela é bem algébrica para te mostrar vários detalhes, né, que a gente pode usar para trabalhar em cima das questões com esfera. Tá bom? Alguma dúvida, pessoas? Embaçou alguma coisa aí? Bom, eu vou continuar a aula e vocês vão falando aí se não entenderem alguma coisa, tá? Eu posso perguntar também isso aqui. Isso é uma pergunta interessante. Uma pergunta interessante que eu posso fazer é essa daqui, olha. Essa distância percorrida de M até N é a menor distância que a gente pode percorrer de M até N em cima de uma circunferência? A título de curiosidade, tá? Bem, a resposta é não. Vou explicar. Numa esfera, a menor. Vamos lá, a gente aprendeu que num plano a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? E numa esfera isso não acontece. A menor distância entre dois pontos, ela é um arco de circunferência. Só que não é um arco de qualquer circunferência, é o arco de uma circunferência máxima. A menor distância que você pode percorrer entre M e N, eu vou voltar aqui já, mas eu vou repetir o desenho para ficar visual. A menor distância que você pode percorrer aqui de M até N é. Ô, droga. É uma distância, é um arco de circunferência que passa por um equador. Vou tentar desenhar esse círculo aqui. Ele seria alguma coisa mais ou menos assim, olha. Deixa eu mostrar onde é que é essa distância mínima primeiro. Como é que eu vou desenhar isso aqui? Assim. Já sei como eu vou desenhar.
seria uma distância que passa por aqui por cima, assim, ó. Essa distância, ela é parte desse círculo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele. Inclinado é dificílimo desenhar isso aqui. Deixa eu ver se eu desenho na marra. Vou tentar desenhar na marra. Não é exatamente assim, mas é parecido. É difícil desenhar. Mas é um círculo que tem o mesmo comprimento do Equador, tá? Seria um círculo que contém o M, o N e o centro da esfera. Então, assim, a maneira mais rápida de viajar numa esfera é andando sempre por arcos de circunferências equatoriais, tá? De circunferências máximas. Eu vou passar o mouse aqui só para dar uma ideia de que círculo é esse. É um círculo que começa aqui nessa borda da esfera e ele atravessa a esfera meio que na diagonal. Se essa esfera estiver de lado, eu posso tentar fazer isso aqui. Imagina que a esfera está aqui. Isso é um corte do lado, tá? Da esfera. Vou fazer em preto. Eu não vou demonstrar isso. Isso aqui é um corte lateral da esfera, então vamos supor que o ponto M está aqui, ó. Estou olhando a figura de lado, tá? E se eu fizer o corte paralelo ali, o corte paralelo, esse paralelo aqui, paralelo 60 norte, é esse cara. O centro da esfera está aqui. O N eu não vou desenhar, que por causa desse corte que eu fiz, o ponto N está atrás do ponto N. Mas a menor distância que você consegue percorrer do ponto M para o ponto N é algo. Deixa eu ver se assim eu consigo. Vou virar mais de lado esse desenho para ficar mais legal ainda. Vou botar o ponto M aqui. Acho que agora eu consigo desenhar. O ponto M aqui e o ponto N está do lado. Eu girei um pouco. Será que eu consigo desenhar isso assim? Não, péssima ideia. Deixa para lá. Não vou desenhar, não. Mas eu vou explicar, eu vou dar uma explicação reta. A menor distância entre dois pontos numa esfera sempre é um arco da circunferência máxima. Me falta habilidade para desenhar aqui no programa, mas eu vou fazer um desenho a lápis. Na verdade, eu já tenho ele pronto aqui em algum lugar e vou publicar lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, assim, a resposta da pergunta aqui que Daniel fez é não, não é a menor distância. Qual é a justificativa? A justificativa é o arco calculado não é trecho de uma circunferência máxima. Essa é a resposta. Justificativas para isso a gente vê. Você me chama no privado depois, ô Grazi, que a gente faz uma demonstração, tá? Beleza. E agora a gente vai para uma parte que eu gosto muito, que é provar o volume da esfera para vocês. Dizer por que o volume da esfera é do jeito que é.
Para isso eu vou ter que voltar ao meu GeoGebra aqui. Vou fechar o desenho antigo. E vou abrir este problema. Aqui. Beleza. Gente, alguma coisa aqui. Vou trabalhar com essa figura bonita aí. Só um minutinho. Não é isso que eu quero. Vamos lá. Estou exibindo a área aqui. Ah, eu não salvei isso aqui. Vou salvar agora. A área aqui, desse pedaço aqui. E eu vou pedir a área também dessa outra parte. Vamos lá. Cadê o meu plano? Achei. Pronto. Gente, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui nesse desenho, tá? Ah, é, parece um bolo. Parece um bolo, uma taça e duas cuias coladas uma na outra de cabeça para baixo, né? E uma bola. Eu tô com essas três sólidos, esses três sólidos aí, que são todos os três sólidos de revolução, para mostrar para vocês como é que a gente descobre como é que é o volume da esfera, tá? Para isso, eu tracei aqui, desenhei aqui um cone, né? Um cilindro e uma esfera. E passei um corte nos três na mesma altura. Ó. Esse corte está mudando para cima e para baixo. Quando você faz isso, os formatos do corte do plano azul com as figuras, ele vai mudando. Esse cara aqui vai mudando de tamanho e esse corte aqui também vai mudando. O único corte que não muda de tamanho é o cilindro, porque o corte do cilindro é sempre o mesmo. Vocês estão entendendo o que eu acabei de o que está acontecendo aqui nesse desenho? Eu estou cortando em várias alturas diferentes o cone, a esfera, só que eu estou indo só até a metade da esfera. E estou cortando o cilindro também. Vocês estão vendo que eu estou cortando os três ao mesmo tempo? Massa. Eu vou fazer um pause nesse corte, porque ele está se mexendo.
E eu quero que vocês deem uma olhada nas áreas dos três. Nesse meu exemplo aí. Olhou a área do círculo que eu fiz na esfera, a área do círculo que está aqui pontilhado que eu fiz no cone e a área do cilindro que não muda 12,57. Olharam? Olha com calma para essa área do corte da esfera e essa área do corte do cone. E soma as duas. Uau! Ah, Mororó! Nossa, velho! Não, coincidência, Mororó. Você é um. Tá enganando a gente, né, Mororó? Se liga. Eu vou então, ao invés de cortar nessa altura aqui, eu vou mudar. Mano do céu, né? Vou fazer o seguinte, eu vou mudar o corte, tá? Ao invés de cortar nesse nível aqui, eu vou cortar mais embaixo aqui agora. Soma de novo. Ah, não, velho. Que é isto, Mororó? Matemática, queridos. Mororó, tu tá enganando a gente. Tu pegou dois lugares aí especiais e tá zoando com a gente. Não, vou mudar de novo, ó. Mudei de novo, cara. Olha o que acontece. Então, o que a matemática está dizendo pra gente aí, né? Que se eu que a área que eu tô tendo aqui sempre na esfera, a área do corte que eu tô tendo na esfera, junto com a área do corte que eu estou tendo no cone, está dando sempre igual à área do corte que eu estou dando no cilindro. Certinho? E aí, você tem que lembrar da nossa aula anterior, quando a gente falou de princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri dizia o seguinte: que se você tem um sólido, que quando você corta, aliás, se você tem dois sólidos, que quando você corta, a área do corte de um fica igual à área do corte do outro, então os volumes desses sólidos são iguais. Repetindo, e olhando para cá para o quadro, tá? Se eu tenho dois sólidos, caso três, né? Quando eu corto os três sólidos, as áreas formadas pelos sólidos, dois sólidos da esquerda, é igual à área do sólido da direita, você pode afirmar que o volume dos sólidos são iguais. Estou mostrando aqui na matemática que a área desse corte aqui da esfera, né, que é um círculo, ela tá, conforme eu subo o plano, ela diminui. Mas em compensação, a área do corte do cone aumenta. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o que um diminui, o outro compensa aumentando para fazer a soma das áreas sempre ser igual. Como isso está acontecendo direto, em todos os momentos está acontecendo isso, claro, né? Você às vezes perdoa aqui com um centésimo de diferença por causa da aproximação, mas como isso está acontecendo sempre,
às vezes dá um centésimozinho de erro por causa do GeoGebra, que aproxima. Você pode dizer o seguinte, que quando tu junta um cone com uma meia esfera, dá um cilindro. Entenderam, pessoal? Entenderam o que eu acabei de dizer? Se as áreas dos dois juntos estão sempre dando a área do terceiro, toda vez que eu paro o plano, isso significa dizer, pelo princípio de Cavalieri, que a quantidade de volume ocupada por uma metade de uma esfera mais a metade mais um cone dá um cilindro. Eu vou escrever isso lá no nosso quadro e a gente vai chegar a uma conclusão. Ops. O volume de meia esfera mais o volume de aquele, né, no caso aquele específico, volume de um cone, está dando o volume de um cilindro. O volume da esfera, eu não sei. É o que a gente vai acabar descobrindo. O volume da esfera dividido por 2, eu estou usando mais álgebra agora, tá? Mais um volume do cone, aí tu lembra da aula anterior. A área da base vezes a altura, como tem pontinho, vértice, você divide por 3. Isso tem que dar o volume do cilindro, que como não tem pontinho, é a área da base vezes a altura. Voltando lá no meu desenho, eu construí esse cone e esse cilindro, eu não construí eles de qualquer jeito não, tá? Se vocês olharem de cima, vocês vão ver que o tamanho, né, o comprimento da circunferência máxima aqui da esfera é do mesmo tamanho que o comprimento da base do cone, que é o mesmo comprimento da base do cilindro, tá? Então, o raio da base do cilindro e do cone, opa, consegui, voltei. O raio da base aqui e o raio da base aqui são os mesmos. Além disso, a altura desse cone aqui é igual à altura desse cilindro aqui, que é igual ao raio da esfera, porque está todo mundo na mesma altura. Ó. Vou botar o plano lá em cima. O plano está nessa altura aqui, nessa altura aqui, nessa altura aqui. Então, a altura do cilindro e a altura do cone é igual a essa linha aqui, que é o raio da esfera. Então, usando a álgebra, eu vou descobrir que o volume da esfera sobre 2 mais a área da base, que no caso vocês já sabem que é π vezes r, que é a área, né? Vezes a altura, que é r também, dividido por 3, é igual a π vezes r vezes a altura, que também é r, sem dividir por 3. Em outras palavras, o volume da esfera sobre 2 é igual a π r ao quadrado. Eita, falei bobagem aqui. Aqui tem um quadrado e aqui tem um quadrado também. Juntando tudo, a gente vai ter π vezes r ao cubo sobre 3. Π vezes r ao cubo menos π vezes
R ao cubo sobre 3. Magias da álgebra, aí vocês vão ter que ver esse vídeo com calma depois para entender as contas que eu estou fazendo aqui. Quando eu fizer essa subtração de πr3 com menos πr3 sobre 3, vai dar 2 πr3 sobre 3. O volume da meia esfera é 2/3 de πr3. O volume da esfera inteira, então basta passar esse 2 para o outro lado. 4 vezes π vezes r ao cubo sobre 3. 4/3 de πr ao cubo, esse é o volume da esfera. Se eu tirar da frente, ajuda, né? Reexplicando aqui. Tudo bem, Grazi? Beleza. Reexplicando aqui. O raio e a altura, tanto do cone quanto do cilindro, era R, porque eu construí assim. Ao fazer isso, eu posso substituir tanto R por H pela letra R. Fazendo um caminhão de álgebra aqui, eu chego a essa conclusão, que o volume da esfera tem esta fórmula. 4/3 de π vezes R ao cubo. Aquilo que eu mostrei para vocês no GeoGebra não foi uma demonstração. Na verdade, aquilo é a consequência, né? O GeoGebra faz sozinho essa demonstração dentro da programação dele. Se alguém tiver interesse em saber detalhes dessa demonstração, aí vocês falem comigo, tá? Eu estou falando do volume da esfera para vocês poderem resolver exercícios, como, por exemplo, esse daqui, ó. É da Estadual de Goiás de 2018. Deseja-se construir um reservatório cilíndrico circular reto, eu já olhei a figura aqui e já entendi, com 8 metros de diâmetro. Vou colocar esse dado aqui embaixo. Ó. Isso aqui mede 8 metros. E o teto no formato de hemisfério. Metade de uma esfera, né? Sabendo que a empresa responsável por construir o teto cobra R$300 por metro quadrado, opa! Calma, vamos deixar essa questão é diária. Deixa eu voltar aqui no outro ponto. Calma aí. É outra questão. É essa daqui, ó. Essa questão é diária, eu ainda não falei. Vamos fazer, mas não agora. Um recipiente no formato cilíndrico circular reto, de raio da base R, possui um líquido solvente no seu interior. A altura H desse solvente presente no recipiente é 16/3 centímetros. É alguma coisa em torno de 5,3 centímetros, tá? Aproximadamente. Quando uma peça maciça no formato de esfera de raio igual a 3 centímetros é mergulhada nesse recipiente, até encostar no fundo, observa-se que o solvente cobre exatamente a esfera, conforme a figura 2.
Segundo as condições apresentadas, qual o raio em centímetros? Qual é o raio em centímetros do reservatório, né? Qual o valor de R? Para resolver essa questão, pessoas, eu vou precisar que vocês lembrem um pouquinho de física. Mas por enquanto vamos fazer o que a gente sabe. Eu vou calcular o volume da esfera, porque eu sei calcular o volume da esfera. Agora, né? Agora eu sei, né? É 4 terços vezes π vezes R ao cubo. Substituindo aqui, o valor de R, a altura H desse solvente é 16 terços, um cilindro circular. A esfera tem raio 3, aí você substitui 3 aqui, vai ficar 3 ao cubo. Fazendo as contas, nós vamos ter 4 vezes 9, 36 π centímetros cúbicos. Esse é o volume da esfera. E a outra coisa que eu saberia fazer nessa questão é calcular o volume do cilindro. Porque eu sei que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como o cilindro não tem pontinha, né, não tem vértice, não precisa dividir por 3. No caso especial do cilindro, a área da base é π vezes R ao quadrado. Vezes H, então vai ficar. Substituindo os valores, a gente vai ter 16 terços ao quadrado que é o raio, né? Opa, não. Que é o raio, que, na verdade eu não sei o raio, que é o que ele quer descobrir. Vezes a altura, que aí sim é 16 sobre 3. Isso aqui vai dar, não tem nada o que fazer, né? Vai dar 16 π vezes R ao quadrado dividido por 3. Que é justamente o que ele quer. E aí a parte de física entra agora. Quando um corpo ele é submerso, fluido, volume deslocado é igual ao volume que afundou do objeto, tá? Traduzindo, ele jogou essa esfera dentro do reservatório. Claro, quando você coloca o reservatório aqui está com solvente, está com líquido, né? Se você jogar a esfera aqui dentro, o nível desse líquido vai subir. A quantidade de líquido que subiu corresponde ao volume da esfera. Esse é o princípio de Arquimedes. Volume submerso é igual ao volume deslocado. Isso é muito importante assim para quem está pensando em fazer concurso e tal. Mas é importante também pelo simples fato de ser um resultado importante da física, né? Só que quando você lê o enunciado, você percebe que a esfera inteira ficou submersa. Isso e além disso, a esfera ela ficou com um líquido exatamente em cima da superfície dela, até está cobrindo exatamente a esfera. Então, meu volume submerso, nesse caso, é o volume da esfera. E o meu volume deslocado é um pequeno volume de líquido, um pequeno cilindro que apareceu aqui, ó, quando a esfera foi afundada.
O volume deslocado vai ser também o volume do cilindro deslocado, né? Substituindo os valores, aqui é 36 pi centímetros. O volume deslocado do cilindro é a área da base vezes a altura. Vamos calcular de novo. 36 π, no caso da esfera, e a área da base vai ser, de novo, π vezes r ao quadrado, vezes a altura deslocada. A altura toda era 16 terços. Quando a esfera entrou no balde, no reservatório, a altura foi para 6, porque a esfera está toda submersa. Então, a altura deslocada é a diferença de 6 para 16 terços. Vai dar 2 terços. Aqui a gente consegue cortar o π e esse π aqui de novo. Jogando os valores de um lado para o outro, a gente vai ter 3 vezes 36 dividido por 2. E isso aqui vai dar r ao quadrado. Aí é álgebra, gente. 3 vezes 18, né? É igual a r ao quadrado. O r, então, ele vai ser, quando eu tirar a raiz disso aí tudo, vai ser raiz de 3 vezes 18. 18 é 9 vezes 2. A raiz de 9 é 3, então o resultado dessa conta aqui vai ser 3 raiz de 6, que é o que sobrou, centímetros. E essa é a questão. Tensa, né? Mas é um fato curioso sobre... Botei essa questão aqui na aula para mostrar esse fato curioso de volumes submersos, tá? E ser igual ao volume deslocado de líquido, tá? Um princípio físico que é, hora ou outra, volta nos vestibulares, e é um princípio interessante também. O famoso princípio lá do Arquimedes falando eureka é esse daqui. Voltando na questão que a gente estava antes, que é esta. Para poder explicá-la, eu preciso falar sobre a área do cone. A área do cone não, a área da esfera. A área da esfera ela é dada também por outra fórmula, e nesse caso é π vezes r ao quadrado. Essa é a fórmula da área em volta da esfera, a superfície esférica. Tem como demonstrar a fórmula dessa área? Tem, razoavelmente, tem um raciocínio que explica ela, mas aqui nesse ponto é que a esfera, o cilindro e o cone, eles começam a se diferenciar um do outro, no sentido de que tanto o cone quanto o cilindro, eles conseguem ser planificados, né? Você tem um cone em 3D de papel, se você cortar no lugar certo, você achata ele no chão, ele fica bonito, sem deformações. É impossível planificar uma esfera de forma 100% exata, tá? Assim, não tem como eu mostrar uma planificação de uma bola, por exemplo.
Se vocês, em algum momento da vida de vocês, já brincaram com aquela bola dente de leite, né? Aquela levinha que você dá um chute e ela vai embora, ela encosta na parede chapiscada de alguém, ela rasga. E aí, se vocês tentarem esticar aquela bolinha ali no chão certinho, desiste, não dá para fazer. Não tem como. Mas tem raciocínios diferentes que fazem eu mostrar para vocês que a área da esfera é 4π vezes r ao quadrado. Se vocês estiverem interessados em ver a demonstração, vocês me chamem no privado por fora, tá? Tem uma ideia importante lá, mas a gente tem 10 minutos aqui para fazer esse exercício. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade de saber, me avisem, eu enriqueço o conteúdo depois, colocando lá no Moodle também a demonstração, tá? Se a área da esfera é 4πr ao quadrado, eu já consigo fazer essa questão aqui. Porque o cara está me cobrando R$ 300 por metro quadrado. O que isso quer dizer? Se eu souber quantos metros quadrados, tem esse reservatório todo aqui, eu multiplico por 300 e a questão acaba. Só que essa questão aí, ela é dividida em duas etapas. Eu tenho que calcular a área do cilindro com reservatório com uma tampa só. E depois eu tenho que calcular a área do círculo. A área do círculo é a fórmula aqui propriamente dita. 4π vezes 4 ao quadrado. Aí 4 ao quadrado, 16 vezes 4, 64. Então vai dar 64π metros quadrados. A área do cilindro com uma tampa só é aquela história das aulas anteriores, né? Revisão. A planificação do cilindro é um retângulo e se ele tiver as duas bases, né? Você tem que adicionar mais dois círculos. Só que nesse caso específico só tem uma tampa, que é a de baixo. Porque aqui em cima o reservatório está coberto com hemisfério. A área desse retângulo aqui é 2πRH. Ô, Morala, precisa decorar isso? Não, é só você lembrar que a base do retângulo tem o mesmo comprimento que o círculo, né? Então a base vai ser 2πr e a altura é a mesma do cilindro. E aí você adiciona uma tampa multiplicando πr ao quadrado. Substituindo os valores dados aí, a gente vai ter 2 vezes π vezes o raio do cilindro, que é 4, porque o diâmetro é 8, vezes a altura. Um cilindro circular reto com 8 metros. Estranho. Eu precisava saber a altura do cilindro, né? Será que eu omiti essa parte da questão? Ou será que eu não estou fazendo alguma coisa? Não, eu tenho que saber a altura do cilindro. O valor para construir esse teto esférico será D. Não tem altura, que coisa linda. Porém, vamos inventar uma altura aqui. Volta a questão aqui e fala, considere a altura. Bom, eu vou ver depois essa altura nas questões e vou colocar aqui, vou deixar indicado aqui. Aqui é H mais π
vezes 4 ao quadrado, que é 16. Se eu soubesse a altura, deixa eu ver. Se eu soubesse a altura, eu faria. Pois é, mas não tem. Vamos deixar, deixa eu pensar aqui. Não tem altura. Deixa eu ver na lista original aqui se eu na hora de digitar perdi a altura. Muitas digitações aqui, aí já viu, né? Cadê? Então, com 8 metros de diâmetro e teto no formato, sabendo que a empresa responsável cobra 300 o valor para construir. Ô, gente, faltou na verdade foi a interpretação minha, né? Faltou interpretação. Faltou interpretação do... Não, não faltou altura, não. Faltou interpretação do seu querido professor que não está lendo as questões direito. Olha só, ele quer calcular o valor para construir o teto só. E eu já estava querendo calcular quanto que eu ia gastar para fazer tudo, né? Um cara precavido, eu quero saber quanto eu vou gastar para fazer isso tudo. Olha aqui no aqui o enunciado, ó. O valor para construir o teto esférico. Eu não quero saber a parte lateral pontilhada, não. É só o teto mesmo. Essa parte aqui não existe. Quer dizer, existe, mas ele não está querendo saber o preço. Então, na verdade, era só isso aqui mesmo. Olha que belezinha. 64π. E aí eu vou só fazer a aproximação dele. 64 vezes 3,1. E fiz aqui na calculadora para a gente ganhar um tempo. 198,4. Esse aqui é a área do teto. E agora é só multiplicar essa área por 190 por 300. Oi, meu bem. Lei de Mororó chegou aqui, gente. Água gelada. Parece aqui, amor. Eles sempre querem ver você. Não, só tem essa. Acabou a água do zona? Acontece. Se eu multiplicar por 300, não dá nenhuma das opções? Que bonito. 4πr ao quadrado. Essa questão ficou bizarra aqui, hein? Essa. Bonito. Nossa, eu masquei alfafa nessa questão aqui. Eu vou fazer a questão de novo certo agora. Interpretando tudo certo agora, olha só. Beleza, eu também buguei, que seu professor não sabe explicar as coisas às vezes. Me empolguei demais aqui, velho. Porque na verdade, eu cometi dois erros. Um, ele só queria o valor do teto, né? Só que como eu não marquei a resposta ainda, está bem, então eu não errei. Estou voltando a tempo de consertar. A segunda coisa que eu deixei passar foi que isso aqui não é uma esfera, é metade de uma esfera. Então eu tenho que dividir a área que eu encontrei por 2. Fazendo direito agora. R$ 300 por metro quadrado. Acompanha comigo que agora vai fluir. Veja só. A área da esfera, a área do teto, já vou colocar logo, ela vai ser dada por 4 vezes π vezes r ao quadrado dividido por 2. 4πr ao quadrado é a área da esfera inteira, mas como aqui é meia esfera,
eu tenho que dividir por 2, né? Substituindo os valores, agora vai dar certo. Π vezes R ao quadrado sobre 2. Fazendo essa conta toda aqui, a gente vai ter esse 32π, a metade, obviamente. 32π metros quadrados. Eu comecei a questão de novo. Pegaram a ideia? Calculei a área da metade de uma esfera. Porque não é a esfera inteira, né? O teto é meia esfera. Toda hora eu tô falando hemisfério, hemisfério, hemisfério. Tô esquecendo de dividir por 2, né? O valor que eu estava achando antes de 64 seria para fazer uma esfera inteira, né? E agora o preço cobrado vai ser 32 vezes 3,1, que é o π, né, que ele mandou considerar, vezes 300. E aí agora a gente acha esse valor aqui, que eu vou apelar aqui para a calculadora, que vai dar 29.760 reais. Estou apelando para a calculadora porque a gente está estourando em 1 minuto aí nossa aula. A gente tem a letra E, né? Coisa linda. Aí, gente, com isso, eu falo de todas as situações que eu achei interessante sobre esfera, tá? Com exceção do fato de que você não. Todos os mapas esféricos são do planeta terrestre e de qualquer outro planeta, né? São deformados, né? O tamanho da Groenlândia, por exemplo, é gigantesco no mapa se comparado com o tamanho real da Groenlândia. Isso acontece justamente porque não dá para planificar a esfera, né? Então, problemas aí da planificação. Os caras inventaram vários métodos de fazer mapas, mas até hoje o método mais aceito é aquela transversa de Mercator, né? É o mapa retangular com a Groenlândia gigante e a Antártida gigante também. Porque ele é bom para traçar rotas de navegação. Então, galera, por hoje, deixo vocês aí bem. Eu vou ficar nessa sala aqui mesmo, que eu já vou começar a próxima aula. Vai ser a mesma. Tá bom? Então, peço para vocês ficarem bem, fiquem tranquilos. Qualquer dúvida entre dos exercícios que eu vou colocar no Moodle ainda, provavelmente amanhã, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Sem estresse, a gente tira as dúvidas juntos aí. E fiquem bem. Beijão. Tchau.